Paz e graça, meus irmãos amados. Oh, glória. Deus é muito maravilhoso. Nosso Deus é muito bom. Oh, glória. Eu quero deixar uma palavra para você, para mim e para você nesta manhã. Eu estava meditando esse texto. Esse texto é muito importante. Esse texto nos traz esperança, fé, que o nosso Deus é maravilhoso. Basta a gente clamar, pedir a Ele, com certeza, na vontade dEle, Ele faz maravilhas, coisa tremenda nas nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos crer e ter fé. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, em Hebreus 13, é o livro de Hebreus. É bom você ler a carta de Hebreus lá, que o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E eu quero trazer aqui uma passagem. Naamã é curado da lepra. Aqui nesse texto fala que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, chegando a ti esta carta, sabeis que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, e para que este envie a mim, para que eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deverás notai, peço e vinde que buscais a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, e mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai e lava 7 vezes no Jordão, a tua carne tornará e ficará purificado. Só até aqui, que senão vai ficar muito grande o texto. Aqui a palavra de Deus nos conta uma história tremenda de um homem que era chefe do exército do rei da Síria. Este homem era muito importante, mas porém debaixo da sua farda, debaixo das suas roupas, aquele homem era leproso. E quem tinha lepra nessa época
Eles tinham que ficar afastados da sociedade. Não podia ter convívio nem com os vizinhos, nem com a sua família. Aquele homem era um homem importante, mas porém era leproso. Era um homem triste por dentro. Mas a palavra de Deus diz que eles tinham uma menina de Israel, uma menina que estava em terra estrangeira, mas mesmo assim ela continuou firme, adorando o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, mesmo vivendo numa terra estrangeira, numa família diferente, costumes daquela menina. Mas aquela menina que trabalhava para a esposa de Naamã, ela teve coragem de falar de Jesus, de Deus. Olha, eu conheço um homem de Deus, que se ele for lá em Israel, ele vai ser curado. Então aquela esposa fala para Naamã, e Naamã comunica com o seu comandante geral. E quando ele comunicou ali, então aquele rei ali fez uma carta para que Naamã pudesse atravessar as províncias ali até chegar a Israel. É tipo um passaporte. Você não podia sair do seu país sem uma carta, sem uma licença para você passar para outro território. Então aquele homem ali da Síria, o comandante do exército, que era mais graduado do que Naamã, então aquele homem escreve uma carta para o rei de Israel. E quando essa carta é entregue à mão do rei de Israel, aquele homem diz: por acaso sou Deus? Por acaso eu posso curar este homem? E ele ficou indignado com aquilo e rasgou suas vestes, e dizendo que ele não poderia fazer nada para Naamã. Mas quando o homem de Deus ficou sabendo ali que o rei de Israel rasgou suas vestes e falando que ele não era Deus para curar aquele homem. Mas aqui nós encontramos um homem de Deus dizendo: manda aquele homem vir aqui. E é engraçado que aquele homem, o Naamã, homem importante, um cargo bem alto no exército, chegou ali para conversar com o homem de Deus. E o homem de Deus manda um mensageiro dizendo: vai até o Rio Jordão, mergulha lá 7 vezes e você vai ser curado. Eita glória! Esse é o nosso Deus que nós cremos, o Deus verdadeiro. E então a palavra de Deus diz que Naamã ficou indignado. Ele falou: puxa, eu viajar tanto tempo até chegar aqui, e esse homem nem chegou a mim, nem pôs a mão sobre a minha cabeça, e manda que eu vou no Jordão, aquela água suja, e sendo que lá onde eu moro tem rios melhores do que esse. Então aquele homem ficou meio indignado. Mas um dos seus soldados disse assim para Naamã: é difícil obedecer essa palavra do homem de Deus? É fácil. Então aquele soldado encorajou Naamã. Aquele homem estava indignado de deixar umas águas limpas aonde ele estava, na sua cidade, para vir mergulhar no Rio Jordão, uma água barrenta e suja. Mas só que aqueles soldados, algum daqueles soldados animou Naamã: vai, não custa nada, 7 mergulhos. Então aquele homem obedeceu. E a palavra de Deus diz que aquele homem então foi até o Jordão, mergulhou ali 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus.
E a Bíblia diz que a sua carne tornou como a carne de um menino. E aquele homem ficou purificado. A história nos conta que ele voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva, e pôs diante dele, diz: eis que eu tenho conhecido em toda a terra, não há Deus senão Israel. Agora vos te peço que tomes uma bênção o teu servo. Ô glória! E a palavra de Deus diz que aquele homem, ele só não foi curado por fora, mas também por dentro. E a história nos conta que aquele homem voltou para a sua terra, não só curado, mas aquele homem voltou convertido. E ele diz que a partir daquele dia, a partir daquela hora, ele ia servir o Deus de Israel. E a palavra de Deus é bem clara. Aquele homem realmente foi curado por dentro e por fora. Veja aí, irmão, nós às vezes temos que deixar nosso orgulho de lado, às vezes deixar nossa soberba de lado e obedecer a palavra do Senhor. Obedecer que a palavra de Deus nos manda nós fazer. Não fazer a nossa própria vontade, mas fazer a vontade de Deus. Então essa passagem é tremenda. Aquele homem voltou para a sua terra convertido, por dentro e por fora. Por isso que Jesus criticou a forma dos fariseus. A aparência dos fariseus era a aparência de homem de Deus. Mas Jesus fez uma grande exortação contra ele. Falou: ó, vocês parecem sepulcro caiado. Por que Jesus falou que os fariseus pareciam sepulcro caiado? Porque quando você olhava para a aparência deles, a vestimenta deles, você pensaria o seguinte: aqueles homens são homens de Deus. Então hoje, meus irmãos amados, a Bíblia nos recomenda nós não ter só aparência de crente. Hoje, para nós ser crente, irmãos, tem que começar dentro de nós. A mudança começa lá dentro de nós. Não adianta nós ter uma aparência de ser crente, mas se por dentro de nós estamos como sepulcro caiado. O que Jesus quis dizer com sepulcro caiado? É porque por fora os outros fazem uma bela estrutura ali por fora. Escolhe a melhor foto para pôr ali daquele que morreu. Mas se você pensar realmente o que tem por dentro ali do sepulcro, é pura imundícia. Porque esse corpo nosso, a terra vai comer. Nós vamos voltar para o pó. E resumindo, então Deus quer que nós esteja limpo por dentro. O que é imundícia? São pensamentos que não agradam a Deus. Talvez o desejo da nossa carne está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Às vezes a carne fala mais alto dentro de nós que é o Espírito. E há uma guerra entre nós. Porque o nosso Espírito, quando você lê a Bíblia, está escrito de Espírito minúsculo, está falando com o nosso Espírito, o fôlego de vida que Deus nos deu. E às vezes o Espírito luta contra a carne, porque o Espírito quer coisas de Deus. O Espírito quer alimentar das coisas de Deus, quer alimentar-se da palavra de Deus. E a carne é ao contrário, oposta a nós. Então há uma guerra entre nós. Porque a carne, o que a carne quer? Vamos falar alguns itens aqui que a carne quer.
bebedice, drogas, prostituição, farras, bailes. Então tudo isso a carne agrada disso. Mas para mudar o nosso posicionamento, como Deus mudou de Naamã, nós precisamos deixar o orgulho de lado, a soberba de lado. Deus não está olhando para a sua posição, se você é rico, se você é pobre. Deus não olha por essa situação. Naamã era um homem importante, era um comandante importante, mas foi preciso de deixar o orgulho de fora. Foi preciso deixar as vontades dele de lado para fazer a vontade da palavra do Senhor, como o homem de Deus diz: vai lá e mergulha 7 vezes. Hoje, às vezes, irmão, para nós alcançar um objetivo, existe um tempo na nossa vida. Que tempo é esse? Eu não sei. O tempo é de Deus. Só que nós precisamos acreditar naquilo que Deus está falando conosco. Às vezes Deus fala conosco, nós tenta recusar como Naamã estava recusando. Às vezes Deus tem falado no seu ouvido: olha, muda de vida. Deus está te chamando para fazer uma aliança com Ele, para você mudar de vida. Assim aconteceu com Naamã. Naamã ficou indignado, mas só que os seus soldados animou Naamã. Naamã, não custa nada. Isso é difícil para o Senhor? Isso não é coisa difícil demais. Então Naamã, ele parou, meditou naquilo e obedeceu ali os seus soldados, aquele ânimo que passou para ele. Hoje, às vezes, Deus usa pessoas para nos dar ânimo para a nossa vida. Usa pessoas para trazer a palavra de Deus para nós. Às vezes nós ignoramos por causa do nosso orgulho. Às vezes nós não queremos renunciar o eu das nossas vidas. E nós precisamos ter renúncia da nossa vida. Faça como Naamã. Entrega totalmente ao Senhor. Deixa que Deus venha purificar essa lepra. Existe uma lepra em nós, irmão, que é o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se nós vivermos segundo a nossa vontade da carne, a palavra de Deus diz que nós corremos riscos, sabe o quê? De nós estar morto espiritualmente. A palavra de Deus diz que se nós viver segundo a carne, segundo a nossa própria vontade, nós estamos mortos espiritualmente para Deus. Mas quando nós renunciamos tudo lá do mundo, os nossos desejos, as nossas manias que nós temos, com certeza Deus vai te vivificar a sua vida, espiritualmente falando. Você vai ter um prazer imenso de servir a Deus e saber que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que nos purifica dessa lepra que é o pecado e nos faz uma nova criatura. Naamã foi embora para o seu país, renovado não só por fora, mas por dentro. Ele passou a adorar o Deus verdadeiro de Israel. E hoje você tem uma oportunidade também de se converter ao Senhor. Mesmo você que já é crente, conhecedor da palavra,
mas você não consegue se libertar dos vícios, você não consegue se libertar da prostituição, você não consegue se libertar da vontade da carne, a carne tem dominado você e você não tem domínio sobre ela, venha para Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer uma limpeza geral na sua vida, por dentro e por fora. E eu creio que a partir de hoje, você fazer isso, você vai ter um domínio próprio. Quando a carne, às vezes, tem desejo de sexo, fora do casamento, talvez a sua carne tenha desejo de ficar ouvindo músicas mundanas, essas músicas que traz para você uma tristeza que você não tem como explicar. Eu era assim, irmão. Quando eu ouvia uma música internacional, me dava uma paixão, me dava vontade de beber, não sei o quê. Deus me libertou em 1994. Desse dia para cá eu renunciei todas essas coisas por amor a Jesus. E Deus está te chamando. Deixa o orgulho de lado. Deixa a soberba de lado. Deus não quer saber seu status. Deus não quer saber se você é importante aqui da terra para alguém. Deus não quer saber se você tem dinheiro, se você é chefe de alguma coisa. Não. Deus quer que você entregue totalmente a Ele, como Naamã fez. O nosso Deus é tremendo. E você que está desviado, conhece a palavra do Senhor. Hoje é o dia de você estar renunciando tudo aquilo, todo o seu orgulho, como Naamã fez, e mergulhar na presença do Senhor Jesus. As águas representam a presença do Espírito Santo de Deus. Mergulha nas águas espirituais, que Deus vai te purificar, vai limpar você não só por fora, mas por dentro. E você passa a ser uma nova criatura a partir de hoje. Aceite Jesus como seu Salvador. Nós temos que ser uma carta viva para Deus. E Deus está te chamando. Deus conhece você lá do ventre de sua mãe. Deus está chamando você para ter uma mudança radical na sua vida. Aceite Jesus como seu Salvador, que Ele vai te purificar desse pecado terrível que tem separado você de Deus. Que essa tristeza na alma, lembrança do passado que tem tentado sufocar a sua vida, deixa Deus te limpar. Deixa o Espírito Santo de Deus purificar a sua vida. Entrega a sua vida para Deus. E todo o trauma do passado, todos os desejos que são contra a vontade de Deus, possa desaparecer da sua vida. Mas você precisa crer e você precisa aceitar o sacrifício vivo, santo, agradável, lá na cruz do Calvário, que Jesus sofreu por mim e por você, para nos dar essa liberdade que Deus nos deu, de servir a Deus de todo o nosso coração. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que Deus te abençoe.